Boa noite, Momento da Saúde. Vamos falar sobre... Deixa só um minutinho que o doutor Casasso vai... Já. Doenças cardiovasculares, na verdade, esse é o segundo tema sobre esse assunto. Entre diversos fatores de risco para a doença cardiovascular, a obesidade é uma das mais importantes. Por isso, vai ser dividido em alguns domingos, e esse vai ser obesidade parte 1. Então, doença cardiovascular, obesidade parte 1, um dos assuntos, você vai ver que está muito relacionado no nosso dia a dia. Bom, é um grupo de doenças que são doenças cardiovasculares, grupo de doenças que mais mata no mundo, um grupo de doenças que afeta o coração e os vasos sanguíneos e que causa 17 milhões de mortes por ano, segundo as organizações mundiais de saúde, tendo como principais doenças o infarto e o AVC. Mas o que são? Só recapitulando aqui, então, é a doença que mais mata no mundo, em torno de 30%, hoje em dia está até aumentando, mata mais que câncer, mata mais que qualquer outra doença. Doenças cardiovasculares. Toda vez que a gente falar de doença cardiovascular, a gente está pensando em infarto ou AVC. Um gráfico, uma imagem muito interessante que mostra como as doenças cardiovasculares, aqui comparando com outras causas, percebe que câncer, que é uma das grandes causas de morte do mundo, ainda assim é muito menos que as doenças cardiovasculares. Comparando com Covid, por exemplo, ainda mata mais. Apesar de hoje morrer muita gente com Covid, ainda assim as pessoas ainda mais morrem de infarto e de AVC. 30% da população brasileira ainda morre. Esse número está aumentando, esse número é até um pouco mais antigo, mas ainda morre de infarto e de AVC, que são as doenças cardiovasculares. Mas, afinal, o que são doenças cardiovasculares? Isso já foi falado também. Basicamente, é o entupimento das artérias devido à presença de placas de gordura que se acumulam na parede dos vasos. Então, a gente tem 3 imagens. A primeira imagem é quando a circulação é normal, sem nenhuma lesão de gordura, nenhuma placa aterosclerótica que a gente fala. De acordo com o nosso estilo de vida, fatores genéticos, começa a se acumular um pouco de gordura, que a gente vai ver que não necessariamente é apenas gordura o responsável por isso. E na imagem mais inferior a gente vai ver a formação de coágulo, e aí sim, o suprimento de oxigênio que deveria chegar em um tecido, seja ele cérebro ou coração, vai ficar interrompido. E aí o paciente tem o AVC e o infarto, que é o que gera as maiores causas de morte ainda hoje no Brasil e no mundo. O que causa esse entupimento das artérias? São diversos fatores de risco. Entre eles, aí nós temos obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, estresse emocional, entre diversos outros. Hoje a gente vai começar a falar sobre a obesidade. O que é obesidade? Obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal no organismo. Excesso de gordura no organismo. É quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. Pessoas obesas têm maior probabilidade de desenvolver, além do infarto ou do AVC, como eu já falei, maiores causas de morte no mundo, causa também pressão alta. Então, a obesidade gera pressão alta, que também os dois geram infarto e AVC, além de causar diabetes, problema das articulações, câncer. Obesidade é um grande fator de risco para câncer, que é a segunda causa de morte. Então, percebe que a obesidade causa um estrago no ser humano. A sua prevalência triplicou desde 1975, principalmente com as mudanças da alimentação, fast food, que tem aumentado muito, mas muito mesmo, o número de pessoas obesas. Estima-se que mais do que 1,9 bilhões de pessoas em todo o mundo estão acima do peso. E estatísticas nacionais indicam que 60% estão acima do peso. 60% dos brasileiros hoje estão acima do peso. O peso, o que é o peso? O peso é resultante do equilíbrio entre o consumo e o gasto de energia. Ou seja, se a gente consome mais caloria do que a gente gasta, obviamente, a gente vai ter um aumento do ganho do peso. Então, veja. Bom, obesidade causa diversas doenças, como eu falei. Entre elas, o infarto, o AVC, que são as maiores causas de morte, mas causa depressão, causa, como eu falei, hipertensão arterial, doença coronariana, arritmias cardíacas, gordura no fígado, refluxo, varizes,
São diversas causas, né? Maior síndrome de ovário policístico, infertilidade, impotência sexual, que não está mostrado aí, maior mortalidade geral, apneia do sono e muitas outras causas. Então, realmente é uma causa multifatorial. Um dos sintomas é a falta de ar, pessoas mais obesas. Uma das principais causas um dos principais sintomas no consultório do cardiologista é o cansaço, e muitos pensam que é por causa já do coração, mas às vezes a própria obesidade causa um cansaço, entre diversas outras doenças. Leva a ansiedade, depressão, dificuldade para fazer esforço, doenças dermatológicas, impotência, infertilidade, roncos, enfim, causa diversas consequências. Então, quando a gente coloca numa balança, a gente vai ingerir uma quantidade de caloria. Porém, a gente também gasta energia durante o dia. Desde pensar, a gente gasta energia, até caminhar, correr. Colocando numa balança, se a gente consome muito mais caloria do que perde, do que gasta caloria, obviamente a gente vai ter um ganho de peso. E o contrário, se a gente ingere menos caloria e acaba gastando mais caloria do que ingerindo, a gente vai perder peso. Então é muito simples. Quando a gente consome, nessa figura da esquerda, se a gente está consumindo, queimando mais caloria, olha o símbolo do fogo. Se a gente está queimando mais caloria do que ingerindo caloria, a gente vai perder peso. E na imagem da direita, se a gente está ingerindo mais caloria do que queimando caloria, a gente vai engordar. Isso vai ser repetido algumas vezes aqui. Como é que a gente sabe o nosso peso ideal? Através de uma coisa chamada índice de massa corpórea. É basicamente isso aqui. A gente vai dividir o nosso peso pela altura quadrada. Isso aqui é simples, qualquer um pode fazer em casa, pesar, altura, e aí você vai ter um valor chamado índice de massa corpórea. O valor normal do índice de massa corpórea abaixo de 25. Acima de 25 e menos de 30 é sobrepeso. Entre 30 e 35, aí começa as obesidades. Obesidade grau 1, grau 2, acima de 40, obesidade mórbida ou grau 3. Então, basicamente é isso. É um balanço entre consumo e gasto de energia, né? E aí, como eu falei, a gente gasta energia o tempo todo. Se a gente varre em 30 minutos varrendo, a gente gastou 90 calorias. Meia hora no supermercado, 100 calorias. Aqui alguns exemplos bem simples. Se a gente passear com um cachorro 30 minutos... Tá. Se a gente caminha com um cachorro durante 30 minutos, 200 calorias. Então, percebe que a gente gasta caloria ao longo do nosso dia para praticamente tudo. Arrumar o guarda-roupa de casa, a gente gasta 130 calorias se a gente fizer isso em 30 minutos. Se a gente passar a roupa, 70 calorias a gente vai gastar em 30 minutos. Mas percebe que esse gasto de energia, quando comparado à alimentação, às vezes se torna irrisório. Por exemplo, um hambúrguer com batata frita, 700 calorias. Deixa eu voltar aqui, só para a gente fazer uma comparação. Por exemplo, se a gente varrer a casa em 30 minutos, só o ato de varrer a casa, 90 calorias. Mas se você ingerir, você perdeu 90 calorias. Se você ingerir hambúrguer e batata frita, você ganhou 700 calorias. É muito, muito acima. Tem que varrer a casa durante uma semana inteira para perder apenas esse hambúrguer. Mas esse hambúrguer e batata frita que consome 700 calorias, você tem que praticar uma aula de 50 minutos de atividade física para perder esse hambúrguer e essa batata frita. A mesma coisa, um chocolate. 100 gramas de chocolate, é pouco. 100 gramas de chocolate. Você tem 548 calorias. Você precisa correr 1 hora para perder essas, no caso, 600 calorias. Então, pizza, por exemplo, né? Pizza portuguesa. Isso aqui é só para a gente comparar, para ver a quantidade de calorias que a gente está ingerindo e o quanto a gente precisa queimar para perder peso. Então, se você come uma pizza, 2 pedaços de uma pizza portuguesa, você tem que fazer 1 hora de atividade física. Apenas 3 pães de queijo, 1 hora de hidroginástica. Então, é muita caloria que a gente está ingerindo. O macarrão instantâneo, um pacotezinho. 1 hora de musculação para conseguir queimar essa única caloria. Isso a gente está falando de um único alimento, mas somado a todos os alimentos ao longo do dia, no final das contas você tende a engordar. Doutor, sou obeso, mas minhas taxas de colesterol estão normais. Tenho risco de ter um infarto
ou AVC, que é muito comum, o paciente chega no consultório e fala, doutor, paciente enorme, né, com todo o respeito, extremamente obeso, e fala, mas as minhas taxas estão normais, o colesterol está normal. Presta atenção, sabemos que a obesidade ela pode causar infarto, AVC, diabetes, hipertensão arterial, mas nem todo obeso tem essas comorbidades. Nem todo obeso tem diabetes, nem todo obeso tem hipertensão, nem todo obeso tem sequer colesterol alto. Mas e aí? Então foi feito um estudo na Inglaterra, por exemplo, teve vários estudos já depois desse, em que eles compararam sobrepeso, pessoas com apenas sobrepeso e alguns com obesidade, ou seja, pessoas acima do peso, mas que não tem outra comorbidade, não tem pressão alta, não tem colesterol, não tem glicemia aumentada, com pessoas magras saudáveis, ou seja, é uma pessoa acima do peso, saudável, assim, com outras, sem nenhuma outra comorbidade, e pessoas magras saudáveis. Só o fato de estar acima do peso, mesmo não tendo qualquer outra comorbidade, aumenta o risco de infarto e de doenças cardiovasculares em 28%. Basta estar acima do peso, o seu risco de ter infarto AVC aumenta em 28%. Então, obesidade, mesmo, ou seja, excesso do peso, né? Mesmo com os exames normais, aumenta o risco de infarto e de AVC. E como é que a gente previne isso? Aí é muito... todos nós sabemos, só falta praticar. Levar um estilo de vida ativo, atividades simples, como usar a escada ao invés de elevador, se você tem condições, é se tornar mais ativo, frequentar academias, caminhar, correr e diversas outras, né, práticas de atividade física. Outra, só passar aqui. Alimentar de maneira mais saudável, claro. É recomendado que a gente consuma em torno de 2.000 calorias. Então, por exemplo, aquele hambúrguer com batata frita já foi 700 calorias no dia. Para a sua necessidade, para o teu metabolismo basal, basta apenas 1.300. Quer dizer, é muito fácil a gente aumentar o peso. Controle do peso. É importante que você tenha uma balança em casa. É importante nos pesarmos uma vez na semana. Alguns autores até falam para a gente pesar uma vez por dia. Logo de manhã, depois das necessidades fisiológicas, pesa todo dia. Seria o ideal. Beber água. 8 a 10 copos de água por dia, correspondendo a 2 litros. Outros autores falam que até 3 litros por dia de água. Por quê? Porque ele provoca a saciedade. Ele diminui a fome. E o melhor, ele não tem calorias. Manter uma comida pouco saudável fora de sua alimentação, ou seja, cortar alguns alimentos da sua dieta, cortar de vez alguns alimentos, ou reduzir bastante. E a dieta começa no supermercado, não tem jeito. É muito melhor não comprar alimentos gordurosos, não correr o risco da tentação, porque senão vai acabar consumindo. Resumindo tudo, uma alimentação saudável, começa a partir de hoje a praticar isso. Claro que a gente vai repetir, a gente vai detalhar muito esse assunto da obesidade e praticar atividade física. Muito obrigado.